Olha, uma das coisas mais curiosas do livro do Apocalipse são, sem dúvida, aquelas cartas enviadas para 7 igrejas específicas lá na antiga província romana da Ásia. E a pergunta que não quer calar é: por que justamente essas 7? Por que Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia? O que elas tinham de tão especial? E o mistério fica ainda maior quando a gente para pensar que, na verdade, elas não eram as únicas igrejas da região. Pois é, os registros históricos não deixam dúvida. Existiam várias outras comunidades cristãs superativas na mesma área. Pensa só, igrejas em cidades como Colossos e Hierápolis, por exemplo, eram bem conhecidas. Então fica claro que a escolha não foi por acaso, né? Tinha um propósito muito bem pensado por trás da seleção dessas 7. Então, para a gente entender essa história, vamos analisar a resposta por 4 ângulos. Primeiro, uma razão bem prática, que é a rota. Depois, uma simbólica, que envolve um número. Aí, uma razão representativa, a ideia do espelho. E, por fim, como tudo isso se junta numa mensagem para todo mundo. Bora começar? Beleza, vamos começar pelo mais concreto. A primeira parte da resposta é, na verdade, bem prática. Tem tudo a ver com geografia e a logística daquela época. Olha só que interessante, quando a gente bota essas 7 cidades num mapa, um padrão salta aos olhos. Elas não estão espalhadas de qualquer jeito, não. Elas formam um circuito, sabe? Um círculo certinho que bate perfeitamente com uma das principais rotas postais romanas. Vamos imaginar a cena. Um mensageiro chega de navio em Éfeso, que era o grande porto da região. A partir dali, o caminho era óbvio. Ele ia seguindo essa rota circular, parando em cada cidade para entregar a mensagem. Isso transformava essas igrejas em centros de distribuição perfeitos, entende? A partir delas, a mensagem se espalharia para as igrejas menores ao redor. A logística era impecável. Mas, claro, a história não para por aí. Isso é só o começo. Ok, a parte prática faz todo sentido. Mas agora a gente entra numa camada mais profunda, onde a logística encontra o simbolismo. Porque a escolha dessas igrejas não foi só pela rota. Tinha a ver também com o número. O número 7. E no Apocalipse, e na Bíblia como um todo, o 7 nunca é só um número. Ele tem um peso, um significado simbólico gigantesco. Basicamente, o 7 representa algo completo, perfeito, total. É a ideia de totalidade. Desde os 7 dias da criação, esse número é usado para indicar algo que está inteiro, finalizado. E isso, de jeito nenhum, é coincidência. É uma pista fundamental para a gente entender a intenção da mensagem. E esse padrão do número 7 aparece o tempo todo no Apocalipse, né? A gente vê 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. Cada um desses conjuntos de 7 representa uma fase completa do plano de Deus. Então, seguindo essa mesma lógica, as 7 igrejas simbolizam o quê? A totalidade da igreja. Então, o ponto-chave é exatamente esse. Ao falar com 7 igrejas específicas, a mensagem, na verdade, era para toda a igreja. Em todos os lugares e em todas as épocas. Era como se fosse uma carta universal, mas com um endereço local. Isso nos leva para a terceira camada da resposta, que é talvez a mais pessoal de todas. Se essas 7 igrejas representam a totalidade, como é que elas fazem isso? Simples, elas funcionam como um espelho. É que, juntas, a situação de cada uma dessas 7 igrejas pinta um retrato completo da vida de uma comunidade de fé. Elas cobrem todo o espectro, sabe? Desde as comunidades super vibrantes e fiéis até aquelas que estavam perigosamente acomodadas. Vamos pegar 2 exemplos bem opostos para entender isso. De um lado, Éfeso. Ela é elogiada pelo trabalho duro, pela doutrina correta, mas leva uma bronca por ter perdido o primeiro amor, a paixão inicial. No outro extremo, Laodiceia. Ela não recebe um elogio sequer. É descrita como morna e, o pior, completamente cega para a própria pobreza espiritual. E as outras 5 igrejas? Bom, elas vão preenchendo as lacunas nesse espectro. A gente vê a perseguição em Esmirna, o perigo de se misturar com a cultura local em Pérgamo, a aparência de vida que na verdade escondia uma morte espiritual em Sardes. Juntas, elas são realmente um espelho que reflete tanto os desafios quanto as vitórias que qualquer comunidade de fé, em qualquer tempo, pode viver. Ok, então vamos juntar todas as peças desse quebra-cabeça. A resposta para o nosso mistério inicial não é uma coisa só, mas sim uma combinação de fatores. Um fator prático, um simbólico e um representativo. Então, recapitulando, a escolha foi prática porque as igrejas formavam um circuito postal lógico, o que facilitava a distribuição.
Foi simbólica porque o número 7 significa completude, ou seja, a mensagem era para a igreja inteira. E foi representativa, porque as diferentes situações delas servem como um espelho para as lutas e vitórias de todos. E o mais genial disso tudo é que essas três razões não são separadas. Elas se encaixam e se reforçam. A rota, que era algo real, físico, carregava uma mensagem cujo número significava totalidade. E as igrejas nessa rota, por sua vez, personificavam a condição total da igreja. Era um plano de comunicação simplesmente perfeito. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, né? Entender o porquê dessas 7 igrejas deixa claro que essa mensagem nunca foi para ficar presa lá no primeiro século. Ela foi pensada, desde o início, para ser prática, completa e para servir de espelho. A grande questão que atravessa 2000 anos e chega até nós é: qual dessas igrejas se parece mais com as comunidades de fé de hoje em dia?